Vou compartilhar com vocês uma experiência do Espírito Santo falando comigo, do Espírito Santo me ensinando a me encontrar novamente. Sabe? Quando você escolhe deixar deixar aquilo que você é te ensinar, é um aprendizado diferente. Outra coisa é você tentar aprender contigo, aprender sozinho. Outra coisa é você deixar que aquilo que você é te ensine. Aquele que você é te ensine. E é assim que é ouvir a voz do Espírito Santo, que é o Espírito, a voz por Deus que está na nossa mente certa, que está dentro de nós, que em realidade representa a nossa própria mente, a mente de Cristo em nós. Eu estava andando de carro e aí me veio uma lembrança de um dia anterior. E aí eu parei num sinal, eu tinha acabado de fechar o sinal, então deu tempo de eu fechar os olhos. E eu tinha tido uma experiência no dia anterior que não tinha sido muito agradável. E aí me veio as palavras medo e vergonha, que foi as emoções que eu senti numa experiência que eu tive no dia anterior. Só que aí ali eu vocalizei, eu fechei os olhos, sim, eu senti medo e vergonha. E eu estava sentindo ali naquele momento medo e vergonha nessa lembrança, enquanto eu estava parado no sinal. Aí eu abri os olhos com essas emoções e aí tinha um carro na minha frente com uma placa, era uma Kombi escrito Ego. Ego e tinha um número depois. E eu tomei um susto assim. E eu vi que era o Espírito Santo falando comigo. O ego é um princípio de escassez, onde está contido o medo, a vergonha, a culpa, o julgamento, a condenação, a punição. Tá bom? E aí, eu senti que era o Espírito Santo me ensinando, sim, isso que você sentiu ontem era porque você estava identificado com o ego. Porque quando você está identificado com o teu eu verdadeiro, com o teu verdadeiro ser, que é o Cristo em ti, não há espaço para medo nem vergonha, porque tu és o Filho Santo de Deus, tu és inocente, a culpa é uma ilusão, tu não és o que fizeste de ti nesse mundo, tu és inocente como o Pai te criou. E é essa a memória que vem quando você se identifica com o teu ser. Quando vem o medo, é porque você está identificado com alguma ilusão. É porque você está identificado com o ego. Na introdução do livro Um Curso em Milagres, nos diz: o medo é o oposto do amor. O medo é o oposto do amor. Então, quando você está identificado com o ego, você está no medo. Quando você vem para o teu ser, para o Cristo em ti, você vai para o amor, tá bom? Eu me senti muito tocado por esse ensinamento, nesse aprendizado. Não satisfeito com essa testemunha de que Deus fala conosco o tempo todo, eu cheguei em casa, fechei os olhos novamente, peguei o livro Um Curso em Milagres e mais uma vez eu disse para mim mesmo, como eu posso resolver essa questão do medo, da culpa, da vergonha? Tudo bem, eu estou identificado com o ego, mas Espírito Santo, me dê uma luz aqui. Como sair do medo? E eu abri o livro de Um Curso em Milagres e caí nessa frase aqui, ó. Eu abri o curso e meus olhos foram direto nessa frase, que diz assim: a presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. Mais um choque para mim. Pô, a primeira frase, a primeira palavra é o medo. A presença do medo é um sinal. E era disso que eu estava falando. E aqui mais uma vez, Jesus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, o Cristo em mim me ensinando sobre quem eu sou e dizendo: olha, Leandro,
a presença desse medo aí significa que você está confiando na tua própria força. Mas como assim na própria força? Não na força do teu ser verdadeiro, mas na tua própria força separado de Deus. Quando você se vê separado de Deus, você está identificado com o ego, está tentando resolver as coisas por essa força do ego. E essa força é, na verdade, fraqueza. Tu tens que se identificar com o teu verdadeiro ser. Tu tens que se assemelhar a Deus, porque a tua força está em Deus. Aí o medo vai embora. Aí diz assim: a presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar da tua mente, embora não necessariamente um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus. Então, quando tu percebes que não tem nada a temer, é porque tu te lembraste de Deus e deixaste a força de Deus tomar o lugar dessa tua fraqueza, que você acredita que é força. Tudo é uma questão de identificação. E aqui vem o ensinamento em cima, tá? Isso aqui está na lição 48, olha o nome da lição, gente. Não há nada a temer. E eu estava falando de medo e vergonha, e o Espírito Santo me mostrando, não há nada a temer. Não há nada a temer quando você se identifica com o que é real em ti, com o Cristo em ti, com o ser em ti, com o céu em ti, com aquele que realmente você é. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Um testemunho, uma experiência do Espírito Santo falando com a gente. Vamos prestar atenção nos sinais, pedir conselho, pedir para Ele falar com a gente e ficar em quietude. E Ele vai falar com a gente, muitas vezes, com uma frase numa camisa de uma pessoa que está passando, com a placa de um carro, às vezes assim, abrindo o livro, às vezes um sonho, uma voz, às vezes algo que alguém fala para você do nada. Se você tiver a meta constante, cada dia que você acorda, a meta, eu quero a verdade, eu quero ouvir a voz por Deus em mim, eu quero ouvir a voz da santidade em mim. E pedir, estar sempre conectado, disponível para o Espírito Santo, ele vai falar contigo em pequenas coisas. E ele vai te dar todas as respostas dos problemas mais simples, triviais e cotidianos para os mais complicados. Fica aí a experiência de como ouvir a voz do Espírito Santo em nós. Vamos juntos? Bem-vindo ao canal Professores da Inocência. A sua culpa é uma ilusão.